Tudo bem, Kênia? Oi, tá Seja bem-vinda, estou te ouvindo bem, se apresente para nós, de onde você é, quantos anos você tem, o que você faz da vida. boa tarde, boa tarde. Meu nome é Kênia Torres, eu sou psicóloga, terapeuta integrativa, sou de Belo Horizonte, hoje eu moro em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Tenho 45 anos, duas filhas, me separei no começo desse ano e 2024 tem sido um ano bem desafiador. Ok, maravilha. E por que você entrou na Aliança Divergente? As 3 aulas do Resgate dos Otimistas mexeram muito comigo. Eu, como psicóloga e terapeuta, eu tenho muito esse conhecimento das questões da dependência emocional, mas às vezes isso não fica muito claro para a gente. E eu, assim, né, eu tive mais consciência de que isso influencia a minha vida. E esse ano eu investi muito no meu processo de autoconhecimento. Uhum. E aí foi onde eu encontrei um medo que eu vou trazer para a gente hoje. Eu tive até muita dificuldade na hora que você mandou listar os 5 medos, eu tive muita dificuldade. Deixa eu só fazer um adendo. Quando eu entrei para a reunião, eu falei, não, podia tanto me chamar. Aí na hora que eu entrei, já tinha umas 50 pessoas com a mão levantada. Eu falei, não vai me chamar. Aí na hora de listar os medos, aí eu tive dificuldade. Eu falei, não vou nem saber que medo que eu vou levar. Mas aí eu acho que na hora que eu identifiquei o medo, que é o medo que eu quero trabalhar primeiro, assim, foi o que criou o meu de repente. Medo do quê? É o medo de olhar para dentro e encarar as minhas feridas emocionais. Ok. Que mais? Alguma ferida Mas emocional? Alguma ferida emocional específica? então, eu acho que esse medo me bloqueia de identificar essas feridas. Uhum. Ok. Outro medo. Me lista 3 aqui para a gente abrir mais o horizonte para você. Medo de que mais você tem hoje? Deixa eu ver. Medo de não dar conta de, de criar as minhas filhas, né? Porque desde antes de separar, eu já era a provedora da minha casa. Quando eu fui separar, eu tive um medo muito grande de tomar a decisão da separação. Acho que talvez o medo de não dar conta, o medo do novo, eu acho que o medo de não dar conta mesmo dos meus compromissos, das minhas responsabilidades. Uhum. Ok. E o medo da rejeição, eu acho. Rejeição do quê? Da rejeição das pessoas, de pessoas que, para mim, eu considero importantes e que talvez, se eu impor limites ou, não sei, mostrar algumas das minhas características, eu posso ser rejeitada, não sei. Tá. Esse foi o medo que eu mais gostei. Tem os medos preferidos aqui. Tem um medo que eu tenho um cheiro pro medo, assim, ó. Eu olho pro medo e falo, ó, tem um cheiro de um negócio aqui, viu? Vamos lá. Você atua como psicóloga, como terapeuta há quanto tempo ou não atua? Eu, desde a faculdade, eu trabalho na área. Eu fiquei uns 7 anos sem trabalhar na área da psicologia. Foi quando eu mudei de Belo Horizonte, morei 7 anos da Bahia, e aí eu tive minha filha, minha primeira filha.
Foi o período que eu fui dependente do meu marido, foi um período muito difícil para mim. E aí a gente voltou da Bahia para Minas numa situação muito difícil também. Chegou aqui, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, sem conseguir atuar na minha área, mas já estão fazendo 5 anos que eu voltei a atender no consultório e já tem aproximadamente 3 anos que eu atuo com psicologia pelo município. Aí eu já trabalhei na área de assistência social, já trabalhei na área de saúde mental. Hoje eu trabalho com práticas integrativas e promoção de saúde. Ok. Qual que é a idade das suas filhas? Eu tenho uma de 12 e uma de 6. E você tinha quanto tempo de casada? Tinha 18 anos de relacionamento no total. Uhum. E de casada há quanto tempo? Olha, nós fomos morar juntos logo com 4 meses de relacionamento, nós fomos morar juntos e casar no papel foi uns 12 anos, mais ou menos. A gente ficou 6 anos morando junto e 12 anos casados. Uhum. Ok. E hoje você mora onde? Moro em Pedra Azul. Mora com as suas duas filhas só? Moro só eu e minhas 2 filhas. Beleza. E como que tá a relação com o marido hoje, com o ex, desculpa? É uma relação tranquila, assim, sabe? Mas, assim, é tranquila. A nossa convivência sempre foi boa. Então, ainda continua boa. Ele na dele, eu na minha. A gente interage bem por questões das meninas. O que eu acho que não está alinhado ainda, mas que eu já vejo perspectivas de começar a alinhar, é ele cumprir com a parte dele de prover que seja a pensão das meninas, porque eu separei, saí de casa em fevereiro e ele nunca conseguiu dar o valor da pensão, porque ele ficou esse tempo todo sem conseguir um emprego. Na verdade, vai fazer 2017, vai fazer 8 anos agora em janeiro que a gente está aqui. E no começo ele ainda tentou prover um pouco assim com a família dele, mas assim que eu comecei a trabalhar, eu fui a provedora da minha casa por todo esse tempo. E aí, agora, mês passado ele começou a trabalhar, e aí ele veio conversar e falou que ele vai começar a dar a pensão das meninas certinho. Mas é também um valor tão irrisório. Você assistiu o Resgate dos Otimistas? Assistir. Você se identificou em qual padrão controlador? Então, eu até tentei dar uma revisada nisso depois. Deixa eu ver se minha anotação está aqui para eu tentar. Tem 4 padrões: a vítima natural, vítima intencional, narcisista e vingador. Em qual padrão você se identificou com seu ex? Eu acho que narcisista. Por que você acha isso? Com meu ex, narcisista. Porque eu não uso os meus problemas nem ativamente, nem passivamente com relação a ele, muito pelo contrário. Eu só levo os meus problemas para ele quando eu estou realmente muito no limite. Eu não tenho o perfil vingador, eu não cobro dele, não faço nada para pirraçar. Eu acho que eu sou mais de preocupar o que as pessoas vão pensar de mim, Uhum. como que vai ficar a minha imagem. Boa. Não sei, eu acho que o contrário, enquanto eu estava com ele, eu o via como a vítima passiva, né? Eu até reavaliei algumas questões da minha vida e eu lembrei de um período em que Vítima eu estava... natural. Isso, natural. Eu até, para tentar identificar os padrões que estavam acontecendo, porque eu até tive um pouco de dificuldade, mas no financeiro mesmo eu observei de um período que eu estava bem financeiramente, eu estava morando num apartamento que quando estava sendo construído, eu olhei para aquilo ali e falei, não, eu quero morar aqui. E aí 1 ano, 2 anos depois eu estava morando nesse apartamento, a gente morou ali 1 ano, e ele quis empreender para mexer com tempero. E aí ele tinha que sair para procurar as matérias-primas para o tempero e tal. E aí ele falou, não, a gente tem que mudar para uma casa que tem um quintal para eu plantar e tal e coisa e tal e coisa. E eu saí do lugar que era meu sonho morar para ir morar numa casa velha, cheia de goteira, porque tinha quintal.
E aí ele ficou, vamos pôr, 4 meses plantando a horta dele e depois ele voltou a ter que correr atrás da matéria-prima de novo, Não, porque não beleza. teve a Maravilha. experiência. Essa parte aí vai ficar muita história. Eu vou só cortar um pouco para a gente ganhar tempo, fechou? Mas só para te dar uns Fechou. parabéns que você mandou bem. Você identificou muito bem os dois perfis aqui. Você como narcisista, tentando proteger sempre a imagem, puxando, provendo e fazendo as coisas acontecerem. E ele como a vítima natural, sempre passando por alguma coisa e você puxando o bonde ali. E a vítima, ela se encaixa muito com o narcisista, como o narcisista se encaixa com a vítima. Esse casamento de padrões se repete muito. Beleza. Você identificou os dois padrões. Ok. Você disse que por um tempo ele até tentou prover com a ajuda da família. Como foi isso? Porque quando a gente veio da Bahia para Minas, a gente veio sem absolutamente nada. A gente tinha as roupas, algumas mercadorias da empresa que ele tinha na Bahia e que faliu, e só. E aí a gente chegou aqui sem nada, ele foi tentar vender essas mercadorias para a gente começar alguma coisa. A gente morou um mês na casa da minha sogra, e aí com esse um mês a gente conseguiu pagar um aluguel de R$ 400. Quando a gente foi para essa casa, eu não conseguia trabalhar, aí a minha ex-sogra deu cama, uma cômoda, ajudou a gente a comprar a geladeira, e ele tentando vender essas mercadorias, a gente apertava muito para conseguir pagar as contas do mês. Quem ajudava a pagar? Quem ajudava a pagar? É. A mãe dele e o padrasto dele. Quantos anos ele tinha? A minha mãe ajudava de alguma forma, assim, porque nessa época, como eu não tinha nada, com o tempo eu comprei uma máquina de lavar roupa que a minha mãe que financiou para mim, mas eu paguei. Uhum. Poucas coisas assim também. Quantos anos ele tinha? Ele tinha uns 40 anos. Nessa época que eles ajudavam ele? Isso. E você tinha quantos anos? Eu tinha 38. Uhum. 37. Nessa época você estava sem trabalhar? É porque eu cheguei aqui na empresa, na cidade que eu moro, e eu não consegui oportunidade de emprego por questões de cidade do interior. Não, mesmo, tudo bem. sabe? Você estava sem trabalhar nessa época, ele estava tentando se virar, sua mãe te ajudava com alguma coisa, o pai dele, a mãe dele, o padrasto dele ajudava ele com outra, ele tinha 40 anos, você tinha por volta de 38, e aí ficou nesse lugar, vocês passou mais 5 anos agora e vocês se divorciaram, certo? Isso. Ok. Suas filhas estão com você? Sim. Desses medos aqui, qual que você quer encarar no protocolo? Eu vou dar a opção dos... das feridas emocionais. Tá. Eu vou te dar um direcionamento aqui, porque dos 2 medos, dos 3 medos, esse é o mais genérico dos 3. Esse vai te colocar em um looping que vai ficar um giro aqui. Tem 2 outros medos que são mais diretos. Eu recomendo sempre que vocês encarem os medos, comecem pelos medos mais diretos. Por exemplo... Fáceis, né? Como? Pelos medos mais fáceis. O medo mais fácil, o medo que está mais claro. Eu tenho medo da rejeição, de colocar limite nas pessoas. Pô, esse está claro. Eu tenho medo de dar conta de criar as minhas filhas. Esse está mais claro. E para mim parece que o medo da rejeição é um medo que mexe mais com você e está mais claro em você colocar limite nos outros. Pode ser. Vamos por aí? Ok. Bora. Então o que a gente faz, galera? A gente sempre, aqui como não é ela que está rodando sozinha, eu estou rodando com ela, fiz algumas perguntas para entender o que ela está fazendo hoje, onde ela está morando, só para a gente ver a clareza dela dos padrões que ela está vivendo. E aqui a gente vai trabalhar o medo dela. Então, eu vou colocar o nome Kênia. Nome, Kênia Torres. Data de hoje, 2/12/2024. Nós vamos para a primeira parte do protocolo. Vocês que não estão com o protocolo em mãos, escutem as perguntas e respondam aí enquanto a Kênia responde do lado de cá. Ramon, eu não quero responder agora, eu já tenho um protocolo, sou aliado, eu quero só ouvir e depois eu faço. Tudo bem? Vá ouvindo as respostas dela e fazendo a sua anotação por aí, ok? Vamos lá, Kênia.
Deixa eu virar para cá, que eu te vejo aqui. E a minha câmera... Deixa eu virar um pouquinho para cá. Pronto. Vamos lá. Primeira pergunta. Você está com medo de quê? Descreva aqui o medo que você está sentindo. Eu já vou anotar aqui o medo que você trouxe. Medo da rejeição. De impor limite nas pessoas. Ok. De onde vem esse medo, Kênia? O que estava acontecendo a primeira vez que você se lembra que você sentiu esse medo? Nossa, eu acho que eu vou lá na minha adolescência, na forma incisiva que minha mãe me tratava. Uhum. Qual foi a primeira vez? Qual foi a primeira cena? Eu não consigo lembrar uma cena, porque foram muitas, mas eu lembro a primeira vez que eu consegui colocar um limite nela. Uhum. Ok, como foi? Quando foi? Eu devia ter uns 16, 17 anos e ela veio para me bater e eu segurei os braços dela e falei que ela não ia me bater mais. Uhum. E como foi? Ah, ela deu um show, né? Ela perguntou se eu ia bater nela. Aí minha madrinha que mora do lado veio. Foi um show. Foi bem complicado. Uhum. O que mais? De onde que vem esse medo de, quando você pensa, medo da rejeição, medo de impor limite nas pessoas e no que elas vão pensar? O que mais vem na sua cabeça? O que mais você lembra? Eu acho que vem muito da criação também. Tipo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. O que as pessoas vão pensar de você? Quem fazia isso? Seu pai, sua mãe? A minha mãe, com certeza. E alguns tios também, né? Mas a minha mãe tem muito essa preocupação. Desde quando? Desde sempre. Eu Mas, lembro que a minha mãe falava, o meu pai separou da minha mãe, eu tinha uns 4 anos. Aí eu lembro eu ali na adolescência, pré-adolescência, da minha mãe falando que se acontecesse alguma coisa comigo ou com meu irmão, as pessoas iriam falar que era culpa dela. e teve alguma coisa específica que ela não queria ter a imagem dela relacionada com vocês? De algum erro que ela não queria que vocês cometessem? Ah, para falar bem a verdade, a gente era podada de tudo, sabe? A gente tinha que ser quase perfeitos. Mas eu acho que talvez de uma gravidez na adolescência, talvez o uso de drogas, coisas da cabeça dela, para falar a verdade. Ok. E você se lembra disso desde quando na sua cabeça? De qual idade que você tinha? Ah, vamos pegar pré-adolescência, adolescência. 12, 13? Mais ou menos isso.
A próxima pergunta para quem está acompanhando é a seguinte: com quem você aprendeu isso? Caso você não saiba, responda não sei. No caso dela, ela já sabe, ela aprendeu com a mãe, nesse lugar, desse medo. Se você que está respondendo não souber, diga não sei. Então aqui eu vou colocar mãe. Onde a sua mãe, para vocês que estão respondendo, onde essa pessoa está no seu núcleo? Você já fez análise de núcleo emocional? Diagnóstico de núcleo emocional, Kênia? Não consegui fazer ainda. Tá. E eu já vou dizer para você, a sua mãe está bem no centro do seu núcleo emocional. Bem no meio. No padrão narcisista. Consegue identificar? Uhum. Ok. Alguém alimenta esse medo? Essa é a próxima pergunta para quem está acompanhando, viu? Alguém alimenta esse medo? Se sim, quem? Tem alguma pessoa, Kênia, que você convive hoje em dia ou que você conviveu, que quando você lembra dessa pessoa ou quando você convive, quando você conversa, esse medo aumenta? O medo da rejeição, o medo de não ser perfeita? Como se eu tivesse medo de ser rejeitada por essa pessoa? Aham. Posso pensar, talvez, no meu último relacionamento afetivo que eu tentei. Uhum. Tem quanto tempo? Nesse que você terminou em janeiro? Quanto tempo esse último? Na verdade, foi um relacionamento bem breve, assim, que durou 2 meses, deve ter uns 15 dias que a gente não se fala. Tá. Chegou a ser um namoro? Não. Onde essa pessoa se encontra no seu núcleo emocional? Vamos pôr hoje na terceira camada, segunda, terceira camada. Tá. Maravilha. O que nós fizemos aqui para vocês que estão acompanhando até para a Kênia foi fazer o diagnóstico do medo. Então nós sabemos que medo é, onde ele está, como começou, como interage com as relações e como ele se manifestou e qual foi a sua forma. Agora nós vamos analisar a segunda etapa do protocolo de medo, que é justamente o impacto que o medo tem na sua vida. Todo medo, ele tem impactos maiores e impactos menores. Então nós vamos analisar em 3 etapas aqui nessa segunda parte. Primeira pergunta é: o que você está fazendo ou deixando de fazer por causa desse medo? Então, hoje, com a minha mãe, o meu relacionamento com ela é bem mínimo, sabe? Assim, entre aspas. Ela mora em Belo Horizonte, eu moro em Pedra Azul, que eu saí de Belo Horizonte tem aproximadamente 12 anos. Isso, para mim, sinceramente, é um alívio. Por um tempo, eu me sentia obrigada a manter contato via ligação, WhatsApp, essas coisas. Eu ficava pensando como que ela ia se sentir, o que os meus tios ou quem fosse iriam falar. Hoje eu entendi que eu tenho que preocupar com como eu me sinto. Então, eu ligo, ainda assim, eu ligo para ela às vezes sem ter vontade, mas aí é porque já tem bastante tempo mesmo que eu não falo com ela. Ou quando eu ligo, eu dou prioridade para as minhas filhas falarem com ela, porque eu sei que é um relacionamento bem difícil. Uhum. E nas minhas relações afetivas, faz a pergunta de novo, o que eu tenho feito? O que você está fazendo ou deixando de fazer por causa desse medo? Vamos lá, para ficar mais claro para você, qual que é o seu objetivo hoje? Meu objetivo hoje é ficar rica e achar um relacionamento bacana. Ok. Ficar rica e um relacionamento bacana. Sempre quando vocês estiverem em dúvida,
do que responder, voltem para o objetivo, tá? Olha como que vai ficar mais claro agora. O que você está fazendo ou deixando de fazer em relação a você enriquecer, fazer dinheiro, quando você tem o medo de rejeição, o medo de impor limite nas pessoas? O que você faz ou deixa de fazer quando você tem esse medo? Eu estou deixando de investir tempo, dedicação às redes sociais, a interagir com pessoas, que é onde eu vou conquistar o meu público. O que mais? E o que você faz? O medo está aí. O que você acaba fazendo, então, quando você mantém esse medo? Isso aqui é o que você deixa de fazer. Eu não foco nas redes sociais. Procrastino. Eu procrastino. Eu penso, eu tenho as ideias, eu começo a fazer e, de repente, eu paro. Ok. Agora vamos para essa segunda parte do objetivo. Estão vendo, pessoal? Sempre que vocês tiverem dúvida de alguma pergunta, sempre voltem para o objetivo daquilo que você está tentando construir. Sobre relacionamento. Quando você pensa em construir esse relacionamento bacana, mas você tem esse medo de ser rejeitada, medo de impor limites, o que você faz ou deixa de fazer que te atrapalha? Eu acho que, na verdade, nisso talvez entre mais um não merecimento. E aí eu acabo me envolvendo com pessoas que não estão alinhadas ao meu propósito. E aí eu talvez me diminuo para caber num lugar que não é meu, pelo medo da rejeição. Dessa pessoa que eu já sei que não é o que eu quero. Ok. O que mais? Aqui não. Vai pensando, tá? Ramon, mas e se eu não souber tantas respostas? Aqui eu estou provocando ela para ela trazer. Aqui é de fato trazer para a consciência. Vamos lá, o que eu faço? O que eu deixo de fazer quando eu tenho esse medo? Eu quero enriquecer. Então, o que eu deixo de fazer? Caramba, eu deixo de interagir com as pessoas, porque eu estou com esse medo e não apareço. Nossa, eu deixo de focar nas minhas redes sociais. Caramba, eu acabo procrastinando. Então, nesse foco, é isso que esse medo faz. E na parte do relacionamento, o que esse medo causa em mim? Eu me diminuo e eu acabo cabendo ou acabo entrando em lugares que eu não gostaria de entrar. Ou que eu não quero, ou ficando com caras que eu não quero. Esse medo faz isso comigo. O que mais? E aqui você vai colocando tudo que esse medo te faz fazer ou tudo que esse medo te deixa de fazer. Por exemplo, talvez o medo no relacionamento pode fazer com que você se esconda, já que você não vai achar pessoas, então eu me escondo, eu nem tento. Tem gente que não vai tentar, tem gente que... eu nem me encadastro em um aplicativo, eu nem tento me abrir para sair com pessoas. Então, vocês vão ter momentos, situações diferentes, de acordo com o medo e de acordo com o objetivo. E muitas coisas que vocês fazem vão ser semelhantes, porque quando o medo é semelhante, muitas vezes a ação sobre o medo também é semelhante. Vamos lá. Veio mais alguma coisa na sua cabeça que você faz ou deixa de fazer por causa desse medo? Não, até que me esconder nem tanto. Eu acho que talvez eu não observe todas as possibilidades. Ok, vamos seguir. Vamos para a próxima pergunta. 2.2. Essas 3 perguntas de avaliação do impacto do medo são parecidas, mas são diferentes no seu objetivo final. A segunda pergunta é: e o que acontece de ruim quando você sente esse medo e acredita nele? Eu me bloqueio. Eu deixo de ter atitude. Eu me diminuo para caber numa situação que às vezes eu tô com medo de perder, para não me ver rejeitada.
Que mais? O que mais acontece de ruim quando você sente e acredita nesse medo? Eu tenho crise de ansiedade, eu durmo mal, eu fico estressada, nervosa, as minhas emoções ficam confusas. Que mais? Acho que atrapalha a minha produtividade como um todo, atrapalha as minhas outras relações. Ok. Aqui nessa segunda pergunta, nós estamos, para quem está acompanhando, avaliando as consequências negativas de quando você sente e acredita no medo. Pergunta 2.3 do impacto. E o que de bom deixa de acontecer quando você sente esse medo e acredita nele? Eu deixo de fazer escolhas assertivas, deixo de criar oportunidades de conhecer pessoas melhores. Deixo de promover o meu trabalho, de divulgar o meu trabalho. Uhum. Que mais? Que mais que deixa de acontecer sobre as suas filhas quando você acredita nesse medo de rejeição? Eu acho que eu deixo de ter momentos de qualidade com elas, porque quando é assim eu me fecho mais. Uhum. Quanto isso impacta naquela outra consequência do medo de não dar conta de criar as suas filhas? O quanto eu não ter momentos de qualidade com minhas filhas ou o quanto esse O quanto medo. esse medo, o quanto esse medo está relacionado com aquele outro medo de não dar conta de criar as filhas? Eu acho que nem tanto, porque eu não Uhum. consigo ver uma correlação da rejeição com não conseguir criar, a não ser que eu olhe um pouco mais amplamente e penso na falta de qualidade de vida e penso na possibilidade da rejeição das minhas filhas, mas isso não é uma realidade para mim. Ok, tudo bem. Só checagem. Ok. Uhum. Então nós fizemos aqui, finalizamos a parte etapa 1 e etapa 2, são 5. Entendemos o medo, tivemos clareza sobre ele, avaliamos o impacto desse medo e agora nós vamos desmentir e começar a desmentir esse medo. Então vocês que estão acompanhando, tá dando tudo certo aí? Ai, Ramon, não consegui preencher uma ou duas. Tudo bem, gente, é a primeira vez que vocês estão fazendo, é a primeira vez que vocês estão acompanhando, tá tudo certo. Pergunta número 3, etapa 3. Desmentindo o medo. O que você pensa que faz você sentir esse medo? Descreva aqui o medo que você está sentindo. Então vamos lá. O que você pensa que faz você sentir esse medo? O medo de ser rejeitado, o que eu Uhum. penso? Perceba que nós vamos falar de emoção e de sensação de formas isoladas para trazer clareza agora. O que quando você pensa, te faz você sentir esse medo? Será que eu sou boa o suficiente? Então, você se faz essa pergunta, mas qual a resposta dela? Sim ou não? Porque perceba,
Será que eu sou bom o suficiente? Isso não faz ninguém se sentir mal. Agora, dependendo da resposta para essa pergunta, você pode ficar bem ou mal. Se eu respondo, será que eu sou bom o suficiente? Eu digo, sim, eu vou ficar bem. Será que eu sou bom o suficiente? E eu digo, não ou nem tanto, aí eu fico mal. Então, qual que é a sua resposta para essa pergunta? É curioso, porque conscientemente eu acredito que eu seja boa, tanto profissionalmente como para um relacionamento. Mas eu acho que talvez lá no meu inconsciente ou lá dentro de mim eu não acredite nisso Ah, 100%. então, a sua resposta está aí. Não sou boa o suficiente em algum ponto, em algum lugar aí dentro. O que mais você pensa que te faz sentir esse medo? Que quando você pensa, esse medo vem à tona e você sente esse medo. É o que as pessoas vão pensar do que eu estou propondo. Ok. Olha como que a clareza é importante. O que as pessoas vão pensar do que eu estou propondo? E aí, qual é a resposta? Porque isso é a pergunta. O que as pessoas vão pensar do que eu estou propondo? Se eu responder que eu sou incrível, eu não tenho medo. Agora, se eu responder, o produto é ruim, ou eu sou ruim, ou eu sou uma fraude, dependendo da resposta, o medo ele vai aparecer. Então, quando você pensa o que as pessoas vão pensar, o que vem de resposta, o que vem na sequência? Pensar sobre. Eu acho que essa aí, Deus sou uma fraude, veio na lata. Ok. Pergunta 3.2. O que esse pensamento ou informação por trás desse medo é verdade? O quanto esse pensamento ou informação por trás desse medo é verdade? E aqui a gente tem um questionário para vocês que estão acompanhando, de 0 a 10. Vai ter uma lista aqui, eu não sei se vocês conseguem ver por causa da luz, tá bom? Mas tem ele mostra aqui de 0 a 10, o quanto que você respondeu não sou bom o suficiente. As pessoas vão pensar que eu sou uma fraude. O quanto esse pensamento ou essa informação ela é verdade para você? Cara, eu vou colocar um 2 para eu não soar arrogante. Ok. Existe alguém da sua convivência que pensa diferente de você e que não sente o medo que você sente? Existe alguém que você conhece, existe alguém por perto de você que pensa diferente de você e não sente o medo da rejeição que você sente? Não. Todas as pessoas que você convive têm o mesmo medo da rejeição? Eu acho que um certo grau sim, até porque eu nem tenho um, um convívio social muito amplo. A minha Ok. família toda mora longe, aqui eu tenho poucos amigos. E os amigos que você tem, todos eles pensam da mesma forma e sentem o mesmo medo que você? Não, eu tenho uma ou outra amiga que os medos são diferentes. E eu vou fazer a pergunta de novo. Existe alguém da sua convivência, que você convive, que pensa diferente de você e que não sente o medo que você sente? Sim. Sim. No que essa pessoa que não tem o medo que você tem acredita que é diferente do que você acredita? Com relação às experiências dela. Ela com relação às experiências dela. Eu vou pegar como exemplo uma colega de trabalho que Ok? eu acredito que ela é bem confiante, nos desafios profissionais dela. Eu acho que ela se enxerga como capaz.
Uhum. Ou como corajosa, né? E sobre ser uma fraude, o que você acha que ela pensa sobre ela? Eu acho que talvez ela tenha um pouco mais de convicção da capacidade dela. Ok. As pessoas que não têm, próxima pergunta para quem está acompanhando. As pessoas que não têm o medo que você tem, estão tendo resultados que você gostaria de ter? Sim. Próxima pergunta. Qual informação está faltando no pensamento ou na informação que está por trás desse medo e faz ele parecer verdade? Na informação, e aqui tem um detalhe, na informação, para vocês que estão acompanhando, aqui tem uma informação extra, viu? No protocolo. Na informação e no pensamento que você tem, que faz você sentir medo, pode estar faltando alguma informação, alguma coisa. O que pode ser? Olhe para o que você respondeu na pergunta 3.1 e 3.4. Então, na pergunta 3.1, você disse: eu não sou bom o suficiente e as pessoas vão pensar que eu sou uma fraude. Que informação está faltando no pensamento ou na informação que está por trás do medo e faz com que ele pareça verdade? Que as pessoas que estão pensando diferente têm. Se a pessoa que disse que pensa diferente, que é sua amiga, disse: eu me enxergo um pouco mais como capaz e como corajosa, ou tenho um pouco mais de convicção. O que está faltando na sua informação, no seu pensamento? É a convicção da minha capacidade. Exato. Boa. Na pessoa que está do lado de baixo, que pensa diferente, existe uma convicção e até uma coragem. No seu pensamento, Isso. falta essa convicção e falta essa coragem. Perfeito. Isso. Pergunta 3.7. Agora é a hora que você começa racionalmente a colocar uma camada diferente sobre a camada anterior que você tinha. Crie uma versão completamente oposta e diferente do que você acredita hoje, que faz você sentir esse medo. E aqui uma informação importante para vocês. Mesmo que você não acredite ainda que seja verdade, apenas inverta o que você respondeu na pergunta 3.1 para ver como fica a informação. Então aqui nós temos duas partes. Uma livre, para você criar uma versão oposta e diferente do que você acredita hoje, que faz você sentir esse medo, e um desafio mais simples e prático, que é simplesmente todos vocês inverterem a resposta do pensamento que te faz sentir o medo que você respondeu na pergunta 3.1. Então, primeiro eu vou deixar a pergunta livre para Kênia responder. Qual seria uma versão completamente oposta e diferente do que você acredita hoje sobre esse medo? De não ser bom o suficiente, de que as pessoas vão pensar que você é uma fraude, de que as pessoas vão achar ruim quando você colocar limite? Eu sou uma pessoa extremamente capaz e tenho coragem de mostrar isso para as pessoas. Perfeito. 3.8. Observe a diferença entre as pessoas, Kênia, bem-sucedidas e as pessoas medíocres e responda como a sua forma de lidar com o medo vem definindo o seu padrão de vida e os seus resultados.
E aqui nós temos um quadro. Quando vocês forem rodar o protocolo, vocês vão enxergar esse quadro. Ele tem um diagnóstico do tipo de pessoa que você vem sendo, do custo do medo, do risco quando você mantém, das alternativas e do padrão que você mantém. Tipo de pessoa quando você mantém esse medo de ser rejeitada, quando você acredita que não é boa o suficiente, quando você acredita que as pessoas vão pensar que você é uma fraude. Que tipo de pessoa você se torna? Medíocre ou memorável? Medíocre. Medíocre. Qual é o custo disso? Você ignora ou analisa? Eu acho que eu venho ignorando. Em relação ao risco, quando você acredita nesse medo e mantém ele, você está fugindo ou está encarando? Fugindo. As alternativas quando você tem esse medo na cabeça, para você enriquecer, ter relacionamento saudável, você acha que não tem ou você cria o tempo todo? Alternativas, eu crio. O padrão, Crio, mas não sigo. o padrão que você mantém enquanto você tem esse medo é de escassez ou abundância? Escassez. Com qual dos tipos de postura você mais se identifica até hoje enquanto você mantém esse medo ou vive por esse medo? Pergunta 3.9. Memorável e abundante ou medíocre e escassa? Medíocre e escassa. Com qual dos dois tipos você quer se identificar em breve? Memorável e abundante ou medíocre e escassa? Essa tá fácil, viu? Memorável e abundante. Maravilha. Para vocês que estão acompanhando em casa, finalizamos a etapa 1 e 2. Agora nós finalizamos a etapa 3. E o que nós vamos criar? O PDA descontrolado da Quênia. Toda vez que você vive em função de um medo ou através de um medo, você vive através de um PDA descontrolado. O que é um PDA? Percepção, decisão e ação. E o medo te joga num PDA descontrolado. Eu vou fazer esse PDA na tela para vocês acompanharem aqui. Vou compartilhar a tela, Caio. Foi. Vamos lá. PDA. Descontrolado. O que é PDA? É a forma de você viver através do medo ou apesar do medo. PDA significa perceber, decidir e agir. Só que existe um PDA na sua vida que ele é bom, que é o PDA que você vive controlado, quando você já desmentiu o medo. E existe o PDA descontrolado, que é o PDA ruim, que é o PDA que você vive quando você mantém e não desmente o medo. E eu primeiro quero mostrar para vocês como que a Kênia vem vivendo quando ela mantém esse medo. Para quem está com a apostila na mão, página não sei, página 3. Boa, obrigado. Superando o medo. Preencha o PDA abaixo para ter clareza, certeza de como é uma vida guiada pelo medo. Percepção. Repita aqui o que você respondeu na pergunta 3.1. Então, qual que é a percepção que ela tem sobre o medo hoje? Está lá na resposta da pergunta 3.1, que é o que você pensa. Qual percepção você tem sobre esse medo? Quando ela sente e pensa, ela tem essa percepção aqui, ó. Vou puxar aqui para responder. Não sou boa o suficiente. Dois.
As pessoas vão pensar que eu sou uma fraude. Terceira percepção foi aquela que ela trouxe logo no início, quando ela falou do medo. Percepção. Lá no início da conversa, ela disse: tenho medo da rejeição, pelo que as pessoas vão pensar se eu colocar limite nelas. Na verdade, não. Já foi um julgamento aqui que ela trouxe. As pessoas vão ficar mal se eu colocar limites. Essas são as 3 percepções. Não sou bom o suficiente. E eu quero que você anote as suas percepções aí do seu medo. As pessoas vão pensar que sou uma fraude e as pessoas vão ficar mal se eu colocar limites. E também as pessoas podem me rejeitar se eu colocar os limites. Vou adicionar aqui. Pessoas e me rejeitar. Certo. Qual que é a decisão para vocês que estão com a apostila? Está lá na página número 3. Está escrito, repita aqui o que você respondeu na pergunta 2.2. Quando a gente vem na pergunta 2.2, são as consequências as consequências ruins que acabam acontecendo na vida dela. O que ela faz? Como é que ela age? Aqui, ó. Quais são as decisões? Me bloqueio. Me diminuo para não ser rejeitada. O que mais? Suprima as minhas vontades. Ok, tem mais algumas aqui, depois a gente pode adicionar para a gente ganhar tempo. Vamos para a ação. Responda aqui o que você respondeu na pergunta 2.1. O que você faz ou deixa de fazer quando você vive por esse medo? Deixo de interagir com as pessoas. Não foco nas redes sociais do negócio. Procrastino e essas aqui são as principais de ação suficiente.
Esse aqui é o PDA descontrolado. É isso que você faz, é isso que você vem vivendo a sua vida. É assim que você vive a sua vida através do medo. Toda vez que você tem essa percepção e mantém esse medo, você percebe que não é bom o suficiente, que as pessoas vão pensar que você é uma fraude, que as pessoas vão ficar tristes ou chateadas se você colocar limites e que as pessoas podem te rejeitar. Quando você tem esse tipo de percepção e mantém por causa do medo, suas decisões são se bloquear, se diminuir para não ser rejeitada e suprimir as suas vontades. E o que você faz? Deixa de interagir com as pessoas, não foca nas redes sociais do seu negócio, procrastina. E tem mais uma aqui que é isso aqui é importante. Aceita entrar em relações que não quer / não são boas. Consegue se ver aqui, Kênia? Consegue se ver toda vez que você tem essas percepções sobre você, decidindo dessa forma e agindo dessa forma e a sua vida nesse looping? Sim. Galera, o que eu quero que vocês percebam aqui? Isso aqui não acontece uma vez, isso é um looping. Isso é um looping. Isso acontece assim, ó. Vou de outra cor aqui. Isso é um looping que acontece assim, ó. Fica repetindo. O medo te coloca em um looping que isso repete. Toda vez que você tem uma dessas percepções aqui, você volta a decidir dessa forma e você age dessa forma. Esse é o seu PDA descontrolado. E todos vocês que estão em casa fazendo, cada um de vocês vai ter um PDA descontrolado. Um PDA descontrolado para cada medo que você tem. Você fica andando em círculos, você fica girando, enquanto você não desmente esse medo. E agora nós vamos construir a versão da Kênia com um PDA controlado. Vamos lá na pergunta número 4.2, para vocês que estão acompanhando aí, que é o mapeamento das possibilidades. Preencha a tabela abaixo de forma consciente e racional, fazendo uma análise madura e responsável dos reais custos, riscos e alternativas diante da questão em que o medo está tomando a decisão por você. Vamos avaliar o mapeamento das possibilidades. E aqui é uma análise muito madura, muito real e muito divergente de como nós mapeamos as possibilidades. Veja isso. Não tem certo e não tem errado nesse lugar. Nós vamos encarar as consequências das possibilidades, boas e ruins. Nem tudo são flores, viu, gente? Tudo tem um preço, todo medo para ser superado tem um preço. E o que eu quero que você faça? Encare com responsabilidade. Vamos lá, Kênia. Primeiro mapeamento de possibilidade. O que vai acontecer se você acreditar nesse medo e não fizer nada? Nesse lugar, ela nem precisa falar, porque está aqui, ó, no quadro que vocês vão pegar, o direcionamento. Repita aqui o que você respondeu na pergunta número 2.3 e na pergunta número 2.2 nessa ordem. Porque na pergunta 2.3, ela disse o que de bom deixa de acontecer. Então, quando você acredita nesse medo e não faz nada, tá lá. Pergunta 2.3. Não faz escolhas assertivas. Mas o quê? Não divulga o trabalho do jeito certo. O que mais? Não conhece pessoas melhores. O que mais? Deixa de ter um momento de qualidade com as filhas.
Como? Deixo de promover o meu trabalho e de ter momentos de qualidade com minhas filhas. Exato. É isso que vai acontecer se ela acreditar no medo e não fazer nada. É o que já acontece, galera. É o que já foi diagnosticado. Segundo ponto, número 2, possibilidade 2. O que acontece se você confrontar o medo e der errado? Porque existe essa possibilidade. Confrontar o medo e descobrir que o medo é real. Ou confrontar o medo e descobrir que o medo é maior do que você imaginava. O que pode acontecer se você confrontar o medo e der errado? A mesma coisa. E talvez um pouquinho mais de frustração. Você está com o protocolo na mão aí? A gente vai separar em 2 partes. Então, de ruim, a mesma coisa. E de bom? Se Der errado? Se você confrontar o medo e der errado, o que de bom pode acontecer? A experiência, né? Experiência. O que mais? Você confrontou o medo, impôs limite nas pessoas, você confrontou o medo, mostrou o seu trabalho nas redes sociais, focou no seu negócio, começou a ganhar dinheiro, começou a se movimentar, mas o medo não acabou ainda. O que de ruim pode, o que de bom pode acontecer? Já é um crescimento, né? Já subi alguns degraus, com certeza. Na parte de baixo aí, para quem está acompanhando o protocolo, tem uma alternativa. Eu quero que você descreva aqui o que você pode fazer para diminuir as chances disso dar errado. Para minimizar os impactos desse erro caso ele aconteça. Nossa. Eu posso diminuir o erro se eu confrontar o medo. Eu acho que... Nossa. Eu acho que eu posso me dedicar mais, posso ter a coragem, né, de tentar me superar. E na prática? O que você pode fazer? O que é isso na prática? É realmente mostrar a minha excelência na íntegra, que às vezes a gente faz, mas não faz o melhor 100%. Ok, consegue pensar numa ação prática para isso? O que seria na sua cabeça fazer o melhor, fazer 100%? O que se você fizesse, deixaria claro que você fez o melhor e fez seu 100%? Eu acho que estudar bem o público que eu quero trabalhar e quais as demandas reais desse público. Vamos para a próxima. Pergunta 3. Confrontar o medo e dar certo. Qual que é a possibilidade ou o que acontece, quais possibilidades acontecem se você confrontar o medo e der certo? Eu vou dar um salto quântico na minha profissão, nas minhas relações. 3 coisas de bom que vão acontecer se você confrontar o medo e der certo. Um salto no meu trabalho. Em números, isso significaria o quê? É isso que eu falo, por consequência, um salto no meu financeiro
Como Tem é que que... colocar um número, aí pode ser um objetivo, assim, uma prospecção do que eu gostaria. O que você acha que aconteceria de prospecção e de crescimento prático? 3 vezes o seu faturamento, 2 vezes o seu faturamento? 3 vezes, eu acredito. Ok. O que mais nos seus relacionamentos? O que mudaria de bom? Eu acho que eu teria relações mais saudáveis no geral, porque quando a gente consegue colocar limites, e Relações, autênticas, né? relações com alguma pessoa específica? Com quem que você está falando? Eu acho que hoje a minha dificuldade em colocar limites é mais em questão de relacionamento afetivo. Uhum. Ok. Vamos para a parte ruim disso tudo. E o que que de ruim acontece se você confrontar esse medo e der certo? Eu acredito que algumas pessoas podem se afastar. Quem? Hum, Certamente as pessoas que não estão alinhadas ao meu propósito, como, por exemplo, num caso de um relacionamento afetivo, que não existe uma pessoa, né, específica hoje, é a pessoa que se afastaria por eu colocar limite, é porque não seria a pessoa que está alinhada com o meu propósito. Isso é bom, né? Com certeza. E o que de ruim acontece? Quem se afastaria de Verdade. ruim? É verdade. Se você coloca o limite, percebe que isso é a parte boa. Porque a pessoa que não está Verdade. congruente com você, ela vai te fazer mal. Se você Então, o coloca que de esse ruim limite... aconteceria? Eu talvez ainda ficasse angustiada com o sentimento de rejeição De quem? dessa pessoa que se afastasse. Da minha mãe? Ou vou ligar para minha mãe agora e perguntar, que acho que você vai se sentir mal se a minha mãe se afastar de você. Não é de todo mundo. Não, Percebe? não, Não não é é de de todo todo mundo. De mundo. quem é sua mãe? Vamos dar nome. Precisamos dar Não, nomes eu aqui. acho que se der certo, a minha mãe, ela dá conta. Mãe da... Ok. Eu Pensa aí. Aqui não é não a sei o prova, que de viu? ruim é. Aqui não é uma prova, viu? Pensa, peraí, se der certo, eu conseguir meter limite em todo mundo, viver só a minha vida, ganhar dinheiro, quem que fica mais, o que que muda aqui? Quem que vai achar que eu tô mais distante? Hoje eu não consigo enxergar essa pessoa. Quem que vai achar Não que eu... consigo ver nada de ruim se der certo. Mas tem. Ó, se você tá ganhando 10 mil e passa a ganhar 100 mil, o que que de ruim acontece? Talvez administrar esse dinheiro com responsabilidade. Tem coisas que com 10 mil você faz e com 100 mil você vai precisar fazer diferente ou com mais dificuldade. Com 100 mil você vai ter que aprender a gerenciar uma equipe. Com 100 mil você vai ter menos tempo para as pessoas. Se o seu negócio cresce do jeito que você está querendo, você vai ter menos tempo para as pessoas. Talvez você vai se afastar mais das suas filhas, vai ter menos tempo para elas. Você vai ter que lembrar disso, porque elas vão sentir falta de você. Talvez alguns almoços que você gosta de fazer, talvez você não consiga fazer. Talvez as suas amigas começam a te pedir algum tempo que você não tinha. Então, quando você muda, quando a sua vida começa a subir, nem todo mundo cabe. E aqui é a hora de pensar, peraí, quem fica para trás? Quem fica chateado? Quem vai falar que eu sou ingrato? Quem vai falar que eu não tenho tempo? O que que acontece nas suas relações? Eu acho que algumas amizades vão sentir. Mas é o que eu falo, o meu ciclo social não é muito grande. Então, assim, nesse sentido, eu acho que não teria um impacto muito grande. Tranquilo. Aqui é uma Mas análise, realmente... é uma análise madura e real. Se necessário, você pode voltar até aqui depois, daqui 3 dias, e falar assim, putz, eu tinha esquecido de tal relação e trazer para esse quadro. Isso é importante, viu?
Então, não é uma prova, a sua análise no momento atual. Quando você começar a dar certo, isso vai mudar. E aí eu quero que você pense, por exemplo, alguém te ajuda hoje financeiramente? Não. Você precisa ajudar alguém financeiramente? Alguém depende de você? As minhas filhas só. Ok, está correto. Suas filhas ainda são de menor, elas ainda estão no seu núcleo emocional. Certo. Se você der certo, ganhar mais dinheiro, o seu valor, sua quantidade financeira subir, como é que fica a sua relação com o seu ex, com a pensão que você tem a receber? Eu acho que para mim vai ser até mais leve, porque se eu ganhar o triplo do que eu ganho, eu não vou precisar dos R$ 400 de pensão. Uhum. Ok. Você já identificou algum padrão controlador depois que você acabou sua relação com ele? Na minha relação, algum padrão controlador meu com ele? Com o ex. Além do narcisismo e a vítima quando vocês estavam na relação, depois que a relação acabou, você percebeu alguma coisa? Alguma injustiça que você acha, algo que você acha que ele deveria ter feito e não está fazendo? Não, eu, graças a Deus, sou muito tranquila, eu não sofro por isso, não. Igual eu falei, ele está desde fevereiro sem pagar a pensão e eu nunca confrontei, nunca ameacei, nunca E cobrei, estou de lá para esperando. cá, qual foi o seu teto máximo financeiro? De lá para cá, o meu teto máximo vamos pôr uns 4,5. Tá, e antes disso era quanto? Era mais ou menos? Na época do apartamento, da história que eu contei, ali eu devo ter chegado a uns 5,5, 6 no máximo. Tá bem, não tá longe, mas também não tá tão longe do seu teto máximo hoje, né? Não. Ok. Maravilha. Vamos construir agora o seu PDA controlado. Então, para quem está acompanhando, página número 4. Página número 4. Vamos construir o PDA memorável. O que é PDA para vocês que estão acompanhando? Perceber, decidir e agir. Certo? Não tem... Gente, entendam uma coisa. E gravem, por favor. Perceber sem decidir é se iludir. Tem muita gente que já usou várias ferramentas, já testou várias coisas, várias metodologias, mas o que a pessoa trava? Não é na percepção. A pessoa trava na decisão. Porque ela pega aquela informação e não faz nada com aquilo. E o desafio de vocês, e a Aliança Divergente vem para provocar isso em vocês, é ser prático. Consegue mais um chá para mim, por favor? O desafio de vocês é se tornarem práticos. Como assim, Ramon? É vocês aprenderem a entrar em movimento. E é isso aqui que vai mudar o jogo de vocês. Você muda quando você decide. E preste atenção. Aqui, ela saiu de um PDA descontrolado, que era o PDA anterior, e nós vamos entrar num PDA memorável. Percepção. Para quem está acompanhando essa ferramenta aqui, você vai lá na página número 4, PDA memorável. A percepção. Escreva aqui qual foi a percepção que você teve. Então, Kênia, qual percepção que você teve a partir desse protocolo? Que eu deixo de fazer... Peraí, deixa eu achar as respostas aqui. Tem tanta coisa anotada aqui que eu já me confundi. A percepção, para vocês que preencheram, vocês vão puxar lá da parte desmentindo o medo.
lá da número 3.6, da número 3.7, as perguntas que vocês trouxeram ali, viu? Isso vai dar clareza das percepções de como você deve se enxergar e de como é desmentir o medo que você sentia. Então tá aqui, ó. O medo estava lá. Qual que é a nova percepção sobre esse medo? Convicção da minha capacidade. Da minha capacidade, coragem. Sou uma pessoa, percepção. Percebo que sou uma pessoa extremamente capaz e tenho coragem de mostrar isso para as pessoas. Essa é a percepção principal. Que outras percepções você tem ao finalizar esse protocolo, Kênia? Difícil. Que eu tenho me limitado, que eu posso fazer mais do que eu tenho feito. Boa. Maravilha. E quando você traz essa percepção em vez daquela antiga, que tipo de decisões, ou qual decisão, ou quais decisões você percebe que precisa ter para seguir a sua vida? Reconhecer o meu valor. Reconhecer. E minha capacidade. Agora, já vou te direcionar aqui, viu? Durante o protocolo, das percepções, gente, toda vez que aparecer alguém no seu núcleo emocional, já tem uma percepção aqui no protocolo de medo que ele vai apontar para outro protocolo. Qual que é a percepção que a gente tem logo no começo do diagnóstico? A pessoa com quem você aprendeu esse medo, você tem um protocolo para rodar com ela. Isso aqui é a percepção, uma das percepções-chave e uma das decisões-chave que vocês precisam, todos vocês, é rodar o protocolo e limpar o seu núcleo emocional. Próxima decisão, limpar o núcleo emocional rodando protocolos. E aqui, qual vai ser já a ação da limpeza de núcleo emocional? Tem 2 protocolos aqui, ó. Um protocolo foi com a mãe, que ela aprendeu, está aqui no diagnóstico, pergunta 1.4. Segundo protocolo, com o ex, que ela identificou na relação maior que ela teve. Sempre tem um protocolo aí para rodar com o ex. Todo ex que você tem, que você foi casado ou casada de longa duração, existe um protocolo para você rodar. E o terceiro protocolo é com o último relacionamento que alimentou nela esse padrão, esse medo de ser rejeitada. Então tem 3 protocolos aqui que precisam ser rodados, que tem relação com o medo que ela sente. Tá claro? Então aqui nós já vamos colocar inclusive na ação, ó. Limpar núcleo emocional. Quais são as ações? Protocolo. Rodar protocolo com minha mãe, com meu ex e com o último. Protocolo de IDE. Aqui, gente, é só em relação a esse medo, viu? Protocolo de IDE com a mãe, com o ex-marido, porque relacionamento longo, tem que checar e tem que rodar e tem que definir limites. E com
o último relacionamento. Esses 3 protocolos aqui já são consequências da ação desse PDA controlado e já vão te fazer se livrar do medo. Reconhecer seu valor. Qual é a ação que você vai fazer para reconhecer seu valor? Então, o que eu tenho feito é investir no meu autoconhecimento e trabalhar as minhas crenças limitantes. E aí eu volto lá para aquele medo abstrato de encarar essas feridas. Ok. Então vai reconhecer valor. Tudo bem. Mantém aí. Mantém aí. Mais uma decisão aqui. Vamos voltar para a decisão antes de ação. Quero mais uma em relação ao seu negócio agora. Deixa eu ver. Porque lembrem, gente, a gente sempre volta para o objetivo. Então, nós estamos falando de percepção, agora nós vamos voltar para a decisão. Ela tem 2 objetivos que ela trouxe em relação a esse medo. Isso, ela quer montar um negócio e ser milionária, e ela quer ter um relacionamento saudável. Então, o que você decide aqui em relação ao seu negócio? A partir dessa percepção, qual é a sua decisão em relação ao seu negócio a partir de agora? Me dedicar a alcançar o meu público. Okay. Fala mais sobre isso. Fala mais sobre essa decisão, vai. Me dedicar mesmo a formatar uma rede social alinhada com a minha proposta, a criar produtos alinhados, serviços, no caso, alinhados com a minha proposta e alinhados à demanda do meu público e aprender a divulgar isso. Tá. Ok. Decisão. Esse alinhar o seu negócio, esse divulgar esse negócio, porque aqui tem algumas coisas de ação, tá? Qual que é a decisão que você considera para isso tudo? Quando você fizer isso tudo, você está decidindo o quê? Agir. Eu estou decidindo que vai dar certo, que eu tenho que fazer acontecer. Decidir. Seria estruturar o seu negócio? Pode ser. Porque eu preciso dar clareza, porque tem algumas coisas que são, quando são muito pontuais, são as ações que você vai desmembrar. E existe uma decisão sobre o que você vai fazer. De estruturar, exatamente. E estruturar um negócio para você faturar quanto? Cara, eu quero até o meio do ano estar fazendo pelo menos 30 mil por mês. Ok. Até junho. Mais uma decisão aqui sobre relacionamento. O que você decide a partir de hoje? Lembra que você disse que você se diminuía para caber em relações que você muitas vezes nem queria? O que você decide sabendo disso e percebendo isso agora? Não aceitar menos do que eu mereço. Então, tá. Relacionamento. Depois você vai finalizar suas ações aqui, tá? Eu quero só uma ação para a gente ganhar tempo aqui, para eu trazer algumas percepções. Eu quero uma ação que você vai fazer sobre a estruturação do seu negócio para você faturar 30k até junho. O que você vai fazer em seguida, depois daqui, e quando você vai fazer isso? Eu vou estudar o meu público. Ok. Eu quero algo mais prático ainda, vai. Eu vou fazer 5 lives por semana. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu quero, eu quero um trem prático agora. Depois você vai estruturar as outras ações. Mas é para vocês perceberem, eu quero levar vocês para a ação agora. Beleza, vou estruturar meu negócio, faturar 30k até junho de 2025, tem esses protocolos aqui para rodar. E o que eu vou fazer primeiro em seguida daqui? Estruturar o perfil do Instagram. Boa. Tá bom. Depois você vai colocar as outras para a gente ganhar tempo. Estruturar perfil. Até quando? Até o final de dezembro. Dia. Tá longe, né?
Até dia 28 de dezembro. E o que você vai fazer de hoje até dia 28? Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu vou criar os posts, vou alinhar o conteúdo, a proposta. Tá, mas estruturar o seu perfil, você não precisa Não, fazer... tá, então vamos pôr. Hoje é dia 2, né? Dia 2. Até domingo, dia 8. Dia 8. Já melhorou um pouquinho, viu? Eu preciso saber o Né? tamanho da sua fome, porque a velocidade que você tem resultados é a velocidade que você encara as suas relações. E eu sei pelo tanto que você está faturando, tem tempo aí, viu? É torar o pau nisso aí. Eu quero te ver voando, mulher. Amém. Vamos lá, estruturar o perfil. Depois você vai colocar as outras ações do seu negócio. Relacionamento. Não vou aceitar mais o que eu mereço. Essa é a minha decisão. O que você vai fazer a partir de hoje? Cara, eu vou avaliar melhor antes de entrar de cabeça em algum relacionamento. Tá, mas você já está em um relacionamento? Não. Isso aí que você falou é decisão, não é ação. A ação é, e o que eu vou fazer agora com essa informação aqui? Não estou em nenhum relacionamento, vou começar a sair um pouco. Não estou em nenhum relacionamento, eu vou cuidar aqui, vou fazer uma limpeza de pele para cuidar de mim, para começar a me valorizar também. Então eu quero uma ação agora prática que você vai executar em relação a não aceitar menos do que você merece e reconhecer seu valor. Então, eu vou trabalhar terapeuticamente as minhas crenças limitantes que me fazem me permitir diminuir para cá. Não, isso aí você já está trabalhando aqui agora comigo. Eu quero prática. É porque o autocuidado eu tenho tido, eu já estou com o meu botox marcado, com a minha então, retoque da raiz marcado. O que está faltando para você ir para jogo aí, ir para uma próxima relação, se acertar com esse último cara, seguir? Nossa, não sei. Porque se você não tem nenhum impedimento, você está livre para seguir. Se você não está livre para seguir, eu preciso saber o que Mas tá eu vou segurando. te falar que aqui onde eu moro tá difícil, viu? Mas se você perguntar para qualquer mulher em qualquer lugar, qualquer mulher com dependência emocional em qualquer lugar desse país, seja cidade pequena ou grande, ela vai falar igualzinho você. Tá difícil. Deixa eu te garantir um negócio. Quando você rodar esses protocolos de dependência emocional, você vai voar. Se você encarar suas relações. Você vai voar. Psicólogo tem que ser rico, gente. Tem que ganhar muito dinheiro. Tem. O que tem de gente com a cabeça zoada é só se ajustar um pouquinho. Presta atenção. Ajusta um pouquinho das suas coisas aqui. Encara essas coisinhas aqui nos protocolos e vai colocar a tua cara na rede. Vai voar. Amém. Eu quero que você olhe para isso aqui. Tira um print aí da tela. Porque esse aqui é o seu PDA memorável. A partir de hoje, toda vez que você lembrar do medo ou daquela percepção, você vai voltar para esse PDA aqui e você vai se guiar através dele. Você vai lembrar e você vai executar e você vai voltar para ele. Combinado? Combinado. Esse era o seu PDA descontrolado. Era assim que você vinha vivendo a sua vida, percebendo que não era bom o suficiente, que as pessoas iam pensar que você era uma fraude, que você ia colocar limite e as pessoas iam ficar tristes ou te rejeitar. Com isso, você se bloqueava, se diminuía, se sentia rejeitado e suprimia as suas vontades. Com isso, você procrastinava, deixava de agir, deixava de colocar o seu negócio, foco nas redes sociais e aceitava entrar em relações que não eram boas. A partir de agora, eu quero que você se alimente disso aqui com a percepção de que você é uma pessoa extremamente capaz, que você tem coragem de mostrar isso para as pessoas, que você pode fazer mais do que você tem feito, decidir reconhecer seu valor, limpar seu núcleo emocional, estruturar o negócio e faturar 30.000 por mês até junho, e focar nos relacionamentos e não aceitar menos do que você merece. Começando, agindo, limpando o seu núcleo emocional através dos protocolos com a sua mãe, ex-marido e último relacionamento, e estruturando seu perfil no Instagram até o dia 8/12. E lembrando que você vai colocar as outras ações aqui do seu negócio, que você vai fazer e a data, e do seu relacionamento, como você vai seguir e a data. Combinado? Combinado. Ficou claro para você?
Ficou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui a gente finalizou o protocolo de medo, então vocês que estão em casa, pode parar de compartilhar a tela, Gui, por favor, o Caio. Para vocês que estão em casa... Gratidão. Maravilha, fica um pouquinho aí. Esse é o protocolo do medo. E através desse protocolo você consegue desmentir qualquer medo e ter um passo a passo para enfrentar, para seguir e para avançar. E se você ficou com alguma dúvida, é só baixar esse protocolo. A nossa equipe vai mandar para vocês o processo, o passo a passo. Isso aqui é rodar o protocolo, viu? Gente, isso aqui traz uma clareza absurda. A Miriam perguntou, e se ela não quiser relacionamento? Mas ela quer, Miriam. Ela ia dizer que não quer. Naturalmente as pessoas querem relacionamento, tá? Geralmente quando alguém não quer se relacionar é porque está machucada, carregando o passado na cabeça. E quem tem a cabeça cheia de passado não tem espaço para um futuro novo. É por isso que as pessoas não querem se relacionar, porque elas estão machucadas. Ninguém quer ficar sozinho não, Miriam. Só quem está machucado. Verdade. Tá? Só quem está machucado. Ficou alguma dúvida? Existe alguma pergunta que você gostaria de fazer? Não, ficou muito claro e eu tenho um insight que eu tive agora, que a gente cria uma ilusão na mente da gente, né, de que, assim, vai ser fácil, mas não é, porque todo processo é um desafio, mas existe um passo a passo que vai guiar esse desafio. E não precisa ser fácil, viu? Só precisa ser feito. Exatamente. Difícil Exatamente, mesmo. e não vai ser fácil. Difícil mesmo é você continuar vivendo uma vida que você nunca quis viver, que você não gosta, que você não está feliz. Difícil é isso. Agora, enfrentar alguns passos para você se libertar de alguns medos que te prendem há 1 ano, 10 anos, 20 anos, não tem preço, gente. Um medo que você quebra, um medo que você avança, um medo que você elimina e para de viver com aquele PDA controlado através dele, a sua vida decola numa velocidade absurda. E você vai sentir isso, tá, Kênia? Quando você começar agora a... Coloca esse PDA seu memorável, esse novo, deixa ele escrito em algum lugar, viu? Registra ele. Uhum. Gente, tenha um caderno de protocolos. Tenha um caderno de protocolos para vocês lembrarem os protocolos de medo que vocês rodaram, os protocolos de dependência que vocês rodaram. Os nossos aliados, geralmente os que mais avançam, eles fazem o caderno, eles mantêm os protocolos em algum lugar, porque eles se lembram, revisam e avançam mais rápido. É importante que você encare essa dependência com a sua mãe, viu? Esse protocolo. Viu? Mas não comece com ele. Comece pelo mais fácil. Você vai ver a gente sempre falando sobre isso. Comece pelo mais fácil. Comece pela última relação que você teve, aquele protocolo com esse rapaz. Depois faça um protocolo com o seu ex. Depois você vai para o protocolo com a sua mãe, que ele vai ser o mais desafiador para você, acredite. Tem muita coisa aí para ser retratada e reparada nessa relação. Tá bom? Com certeza. Tá bom. Obrigada, viu, meu querido? Deus abençoe. Vai pra vida. Beijo no seu coração. Tá. Tchau. Obrigada.